Olá pessoal, aqui é o Fabiano, continuando então com as videoaulas do 7º ano de matemática, as operações com números inteiros. Depois de nós vermos a adição, subtração, multiplicação e a divisão, agora nós vamos ver as expressões numéricas envolvendo essas 4 operações. Tá? Então, primeiramente, a gente vai relembrar aqui a ordem das operações. Tá? Em primeiro lugar, né, a eliminação dos sinais de associação, que são os parênteses, os colchetes e as chaves. Quando a gente tiver operações e expressões dentro desses sinais, primeiro a gente resolve na seguinte ordem. Primeiro os parênteses, depois, quando não tiver mais operações dentro de parênteses, a gente vai resolver o que está dentro de colchetes, e se tiver chaves, após resolver o que tem dentro dos colchetes, a gente vai resolver o que está dentro das chaves. E por final a gente fica com expressões simples. Tá? E dentro desses sinais de associação, a gente vai resolver as operações na seguinte ordem. Primeiramente, as multiplicações e as divisões na ordem que aparecem, quer dizer que se nós tivermos uma conta de vezes e logo em seguida uma conta de divisão, nós vamos resolver primeiro a multiplicação e depois a divisão. Se primeiro aparece uma divisão e logo em seguida a próxima operação que tem na linha é uma multiplicação, a gente vai resolver a divisão primeiro, tá? É na ordem que aparece. E após resolvermos todas as multiplicações e divisões, nós vamos ficar apenas com adições e subtrações, que é o que a gente vai resolver por último, certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Tenho aqui 4 exemplos de expressões numéricas. Vamos começar com uma simples primeiro, tá? Aqui, né, nós temos uma expressão numérica em que aparece parênteses, tá? Mas o que tem lá dentro não são contas, são apenas números. Esses parênteses aqui estão apenas para separar os sinais de operação dos sinais de número, tá certo? Então aqui, o que a gente tem? Aqui a gente tem uma expressão simples, tá? Uma expressão que a gente não tem conta dentro de parênteses, tá bom? Então como é que a gente vai resolver? Isso aqui é simples, então a gente não precisa se preocupar com parênteses, colchetes e chaves. A primeira coisa que a gente vai ver é se nós temos multiplicações e divisões. E temos, aqui nós temos uma subtração, depois uma divisão, depois uma adição e depois uma multiplicação, tá? Então primeiro a gente vai resolver as multiplicações e divisões. Aqui nós temos uma divisão, então a gente pode resolver ela, tá? E na mesma linha eu já vou resolver essa conta de multiplicação. Eu posso resolver ela porque ela está separada daquela de divisão por um sinal de mais. Se está separado por um sinal de mais ou de menos, a gente pode fazer, tá? Se fosse na sequência, né, logo aqui já fosse vezes, a gente teria que resolver só a divisão primeiro e repetir o vezes e o outro número, tá? Para depois fazer a operação de multiplicação. Bom, então vamos lá. Como é que a gente resolve a divisão de números inteiros? A gente divide os módulos, então 36 divide por 4, vai dar 9, tá? E o sinal da resposta vai ser dado por aquela regrinha de sinais, que a gente viu na última videoaula. Aqui menos com menos, na divisão vai dar mais, então vai ser mais 9. Certo? E a multiplicação, a gente multiplica os módulos, então 7 vezes 8, 56, e o sinal da resposta é dado pela mesma regrinha, tá? A mesma regra da multiplicação é a mesma da divisão para os sinais. Então, mais com menos, na multiplicação fica menos. Então, vai ficar menos 56. Então, nós vamos ter essa linha aqui, certo? Então, o 25 eu repetir. Esse sinal de menos é aquele sinal de menos ali. Aqui a gente já viu que vai dar 9, tá? Positivo. Por que eu vou colocar entre parênteses? Porque aqui tem um sinal de menos, ó. Então, para separar o sinal de menos da operação ali, ó, a gente vai usar o parênteses ainda, tá bom?
Então, nós vamos deixar aqui o mais 9 dentro do parênteses para separar esse sinal de mais, que é o sinal do número, daquele sinal da operação, certo? A mesma coisa aqui. Aqui deu 56 negativo. Aqui a gente tem um sinal de mais, então a gente vai repetir aquele sinal de mais. E para separar os dois sinais, o da operação com o sinal do número, a gente vai deixar o 56 negativo dentro de um parênteses. Bom, agora o que nós temos? Nós temos uma subtração e uma adição de números inteiros, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai escrever isso aqui de uma outra forma, eliminando agora sim os parênteses, observando, né, que o sinal de menos, isso aqui a gente viu quando a gente viu a subtração de números inteiros, o sinal de subtração, ele inverte o sinal do número que está dentro do parênteses, tá? Então isso aqui vai me dar o oposto do número mais 9, que é menos 9. E aqui, a adição, o sinal de adição, ele não troca o sinal do número que está aqui dentro. Então, vai permanecer o menos, tá? Então, são essas duas coisas aqui que a gente vai mexer agora na próxima linha, tá bom? Então, vamos lá. Aí, nós vamos ter com essa linha, nós vamos ter essa linha aqui, tá? Então, 25, o menos troca o sinal do número que está dentro do parênteses depois dele, tá? Então, aqui vai ficar menos 9. E o sinal de mais, ele não troca o sinal do número que está aqui dentro. Então, a gente vai ficar com menos 56. Algo interessante aqui, pessoal, é que agora, depois de ver a regrinha de sinais da multiplicação, a gente pode também usar essa mesma regra para eliminar os parênteses, quando a gente tem só um número lá dentro, tá? Junto com o sinal da operação. Observem que aqui, ó, também pela regrinha do sinal, menos com mais vai dar menos, tá? E mais com menos vai dar menos, tá bom? Então, a gente pode usar aqui também a mesma regrinha dos sinais da multiplicação, tá? Que também vai dar certo. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos, né, a adição de 3 números inteiros, sendo que 2 têm o mesmo sinal. Então, o que a gente vai fazer? Números com o mesmo sinal, a regra me diz que eu tenho que somar os módulos, tá? Então, eu vou somar o 9 e o 56, tá bom? E a resposta vai ter o mesmo sinal desses números, então vai ser negativo, tá? Porque eu estou somando números inteiros negativos, tá bom? Então, na próxima linha, vai ficar o 25. Como eu estou somando números negativos, então a resposta vai ser negativa. E aí eu somo 9 com 56, vai dar 65. E agora aqui eu tenho uma soma com dois números inteiros de sinais diferentes. O 25 aqui não tem sinal, é positivo, e o 65 é negativo. Como é que a gente faz? A regra me diz que agora eu vou ter que subtrair. Tá? Então, eu vou ter que fazer 65 menos 25. A resposta vai dar 40. E o sinal da resposta vai ser dado pelo sinal do número de maior módulo entre esses dois. Tá bom? Que no caso vai ser menos, porque o 65 é maior que 25. Então, é o sinal do menos 65 que vai para a resposta. Então, vai ser menos 40. Pessoal, nessas expressões, tá, com números inteiros, a gente tem que tomar bastante cuidado com o sinal. Um sinalzinho que está errado, em algum passo aqui, já vai fazer com que a nossa expressão chegue a uma resposta errada lá no final, tá? Então, por isso, vamos fazer com bastante cuidado e com bastante atenção, aplicando as regrinhas que a gente viu, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a regra do sinal da divisão, que é a mesma da multiplicação. Menos com menos vai dar mais, tá? E, por exemplo, aqui, por que que aqui deu menos? Porque aqui eu estou somando esses dois números inteiros. E aí, na operação de adição de números inteiros com o mesmo sinal,
a gente soma os módulos, tá? Por isso que deu 65 e conserva o sinal dos números, então por isso que deu menos. Nada de fazer menos com menos dá mais, porque aí já vai dar errado, tá? A regra do menos com menos vai dar mais só serve para a divisão e a multiplicação. Nesse caso aqui, a gente tem a adição, porque não tem nenhum sinal aqui de vezes ou dividido separando esses números. Então não é aquela regrinha do menos com menos dá mais. É aquela outra em que números com o mesmo sinal eu vou somar os módulos e conservar o sinal, tá? Próximo exemplo. Agora aqui nós temos parênteses com algumas contas dentro, tá? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai resolver as contas que tem dentro desses parênteses. Então aqui eu tenho essa soma aqui para fazer, aqui eu tenho essa soma, aqui também eu tenho uma soma de dois números inteiros para fazer, nessa aqui também tem a soma de dois números inteiros, e aqui eu tenho uma soma de três números inteiros, ó, menos 7 mais 2 e menos 3. Então como é que eu vou resolver, no caso, esse parênteses aqui, a expressão que está aqui dentro desse parênteses? Eu vou somar aqueles que têm o mesmo sinal, tá? Porque tem dois números com o mesmo sinal e tem um com sinal diferente. Então, o que tem o mesmo sinal, a gente vai somar. Então, eu vou pegar o menos 7 e o menos 3, que os dois são negativos, e vou somar. Tá bom? É isso que eu vou resolver. Nada mais. Então, nós vamos ter essa linha aqui. Como é que a gente chega nessas respostas? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho a soma do número menos 7 com o número menos 6. Sinais iguais, tá? O mesmo sinal. Na adição de números inteiros, a gente soma os módulos, 7 mais 6, que vai dar 13. E como eles têm o mesmo sinal, vai conservar o sinal. Então, vai ser menos. Aí, vezes. Aqui é a soma de dois números inteiros, o menos 8 e mais 1, com sinais diferentes. Então, nesse caso, eu vou subtrair 8 menos 1, que vai dar 7, e o sinal deu um negativo porque eu pego o sinal do número de maior módulo entre esses dois. O módulo de menos 8 é 8 e o módulo de mais 1 é 1. Então, como 8 é maior que 1, então o sinal aqui dessa resposta, né, dessa continha aqui, vai ser menos. Aí nós temos esse sinal de subtração. Aqui a gente vai fazer 85 menos 15, porque os sinais são diferentes aqui, ó. Então vamos fazer 85 menos 15, que vai dar o 70. E o sinal deu negativo, porque é o sinal do número de maior módulo entre esses dois. Certo? Divididos. Aqui eu tenho a adição de dois números inteiros com o mesmo sinal, então a gente soma os módulos, 6 mais 4 vai dar 10, e o sinal da resposta conserva o sinal dos números que estão sendo somados. Então, por isso, menos. Aí nós temos o sinal da adição. Aqui a gente vai ter ainda uma conta dentro do parênteses, né? Então a gente vai colocar o parênteses, ainda com uma conta dentro. Aqui eu vou juntar, então, os negativos. Os dois números com o mesmo sinal, a gente soma os módulos, 7 mais 3 vai dar 10. Somei números negativos, então a resposta vai ser negativa. E o único número positivo que tem aqui é o mais 2, então eu vou repetir. Se tivesse outro número positivo, eu teria que somar com aquele 2 ali e colocar a resposta aqui com o sinal de mais na frente. Bom, e esses outros números aqui estão dentro de parênteses ainda por causa, né, da separação dos sinais de operação aqui, tá? Para não ficar junto, a gente vai colocar separado daquele sinal de operação, por exemplo, desses divididos, e esse sinal de menos, que é o sinal do número, eu vou colocar o menos 10 dentro do parênteses ainda, tá? A mesma coisa aqui com menos 70 e com menos 7. Bom, o que eu vou fazer? Ainda tem conta dentro de parênteses? Tem essa conta aqui, ó. Então, eu vou resolver ela. Bom, agora, eu poderia só resolver essa conta e repetir o resto, mas eu já posso fazer mais alguma coisa aqui. Por exemplo, essa conta de multiplicação, tá? Eu já posso fazer.
Então, eu já vou fazer aqui, tá bom? E a mesma coisa, essa conta de divididos, eu já posso fazer, tá? Porque, no caso, ela está separada daquela conta de vezes, de multiplicação, por um sinal de subtração, de menos aqui. Então, eu posso fazer, não tem problema. É o mesmo caso que aconteceu no exemplo 1, tá? Porque está separado por um sinal de menos ou de mais da conta de vezes. Se fosse junto, só poderia fazer a conta de vezes primeiro, repetir o divididos e o número, e depois, na outra linha, sim, fazer a outra operação. Então, vamos resolver, tá? Aqui nós temos uma multiplicação, então, vamos fazer 13 vezes 7, vai dar 91. Na multiplicação, aí a regra do sinal é aquela, né? Menos com menos vai dar mais, então 91 vai ser positivo. Como é o primeiro número que aparece aqui, tá? Eu não preciso colocar o sinal. Se eu colocasse o sinal de positivo, não estaria errado, tá bom? Ele só é desnecessário aqui. Então, o sinal de menos aqui. Agora, essa divisão, 70 divididos por 10, vai dar 7. O sinal deu positivo, porque aqui na divisão, menos com menos vai dar mais. Aí o sinal de adição ali, mais. Aqui, dois números inteiros sendo somados, sendo que eles têm sinais diferentes. Aqui eu estou somando menos 10 com mais 2. Então, o que a gente faz? A gente diminui 10 menos 2, que vai dar 8. E o sinal deu negativo porque é o sinal do número de maior módulo, certo? Então, aqui o maior módulo aqui entre menos 10 e 2 é o menos 10. Então, por isso que o sinal ali deu negativo, tá? Aqui também eu continuo com esses números dentro de parênteses para fazer a separação do sinal do número, tá? Com o sinal da operação, aqui e aqui. Agora, nós só temos subtração e adição de números inteiros. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode eliminar agora, sim, os parênteses que tem aqui com os números, né? E fazendo aquela regrinha para eliminar esses parênteses. O sinal de menos, ele troca o sinal do número que está lá dentro, tá? Então, aqui vai trocar para menos 7. E aqui, o sinal de mais, ele não troca. Então, vai permanecer menos 8. Ou, como eu falei já para vocês, aqui nesse caso a gente pode já usar a regrinha, a mesma regrinha da multiplicação. Menos com mais vai ficar menos e mais com menos vai ficar menos, tá? Então, nós vamos ficar com essa linha aqui. 91 menos 7 menos 8. Agora, para resolver, nós temos, né, aqui a adição de três números inteiros. 91 positivo, que não aparece o sinal, e 7 negativo e 8 negativo. Então, os números que têm o mesmo sinal, a gente vai somar. Então, eu vou somar o menos 7 e o menos 8. Números com o mesmo sinal, a gente soma os módulos, então 7 mais 8 vai dar 15 e o sinal permanece o mesmo, então vai ser menos 15. Tá? Então, ficou 91, eu repeti, e o menos 15. E agora eu resolvo 91 menos 15, que vai dar 76 e positivo. Porque o sinal do número de maior módulo aqui é 91, então é positivo. Aqui na resposta, de novo, eu posso deixar apenas 76 ou posso colocar mais 76, tá? Vamos para o terceiro exemplo. Aqui nós também temos parênteses com operações dentro, tá? Aqui e aqui. Então, a gente vai resolver esses dois parênteses, tá? Então, esse aqui e aquele ali, tá bom? Então, resolvendo, a gente vai ter... Aqui, eu tenho dois números inteiros sendo somados, tá? O número 9 positivo e o número 13 negativo, tá? Então, como é que a gente faz? A gente diminui 13 menos 9, que vai dar 4, e o sinal da resposta permanece o sinal do número de maior módulo. Então, vai ser menos 4. Já vamos abrir aqui a próxima linha, tá? Então, ficou menos 4.
O restante eu fui repetindo até chegar aqui, tá? Então, aí divididos, né? Depois do menos 75, divididos, então, aí aqui eu tenho 1 mais 4, dois números inteiros com o mesmo sinal, a gente soma e conserva o sinal. Então, vai ser mais 1 mais 4, 5, certo? Bom, tenho conta ainda dentro de parênteses? Não, apenas números. Eles estão dentro dos parênteses para separar dos sinais de operação, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos partir para o próximo. Tem colchete? Tem colchete. O que tem lá dentro do colchete? Tem uma adição, uma divisão, uma subtração e uma outra divisão. Então, o que nós temos que resolver primeiro? As divisões, tá? Primeiro as multiplicações e divisões e depois as outras operações, tá? Então, aqui tem essa divisão e eu também posso fazer essa divisão aqui, de 75 por 5, tá? Porque está separado daquela outra divisão por um sinal de menos. É o mesmo caso já visto nos outros dois exemplos ali, tá? O restante eu vou repetir. Aí você pode me perguntar, eu já não posso resolver esse 28 divididos por menos 4 aqui? Poderia resolver, não tem problema nenhum, tá? Mas, nesse caso, eu não vou resolver. Eu vou deixar para resolver ele quando eu não tiver mais conta dentro de colchete, tá? Então, eu vou deixar ele aqui. 28 divididos por menos 4, aí o menos, aí o colchete, né? O menos 18, o sinal de mais, e aí vamos resolver essa continha aqui. 48 divididos por 8, que vai dar 6, porque 6 vezes 8 é 48, né? O sinal da resposta aqui do 6. Aqui é menos, aqui é mais. Na divisão é a regra do sinal. Menos com mais vai dar menos. Então, menos 6. Aqui, menos daquele sinal de subtração, tá? E aqui deu menos 15. 75 divididos por 5 vai dar 15. E na divisão, menos com mais vai dar menos. Certo? Bom, ainda tem conta dentro de colchete? Tem. Temos uma adição e uma subtração. Então, aqui dentro do colchete, agora o que a gente vai fazer? Para resolver as adições e subtrações, a gente vai agora eliminar os parênteses, tá? Junto com os sinais de operação, né? O mais não troca o sinal do número que está ali dentro, então vai sair menos 6. E o menos ele troca, ele vai inverter aqui para mais 15, tá? Então, eu vou ter essa linha aqui. Então, aqui eu fui repetindo, tá? E quando chegou aqui, ó, o mais, ele não troca o sinal do número que está dentro do parênteses, então fica menos 6. E o menos, ele troca, então vai ficar mais. Aqui, de novo, ó, se eu quiser usar a regrinha do sinal, da multiplicação, como eu já falei para vocês, aqui eu posso usar que vai dar certo também. Mais com menos vai dar menos, e menos com menos vai dar mais. Bom, agora eu fiquei só com adição aqui dentro, né, do meu colchete. Então, o que eu vou fazer? É uma adição de 3 números inteiros, sendo que 2 deles são negativos e um é positivo. Então, os que têm o mesmo sinal, a gente soma. Então, o menos 18 e o menos 6 a gente vai somar. O mais 15 é o único positivo, então eu vou repetir, tá? Então, vamos escrever a próxima linha, tá? Então, 28 divididos por menos 4, menos, e aí dentro do colchete ainda nós vamos ter uma conta para fazer, tá? Aqui, então, números com o mesmo sinal, a gente soma os módulos, 18 mais 6, vai dar 24. Somei números negativos, então a resposta é negativa. E o mais 15. Agora, vou resolver esta conta que ficou aqui. É uma adição de 2 números inteiros com sinais diferentes, menos 24 e mais 15. Então, a gente vai subtrair, tá? Então, vamos fazer 24 menos 15, que vai dar 9, e a resposta vai ter o sinal do número de maior módulo entre esses dois. O maior módulo é o do menos 24, que é 24, então é o sinal dele que vai na resposta, então vai ser menos 9. E nós vamos ter essa linha. 28 divididos por menos 4
menos o menos 9, que deu a resposta aqui, tá? Que ainda permaneceu o colchete para separar o sinal do número do sinal da operação. Agora, nós não temos mais operações dentro de colchete, nós não temos chave, nós ficamos com uma expressão simples, tá? Nessa expressão simples, a gente só tem uma divisão e uma subtração. O que eu vou ter que fazer primeiro? A divisão. Então, 28 dividido por 4 vai dar 7. E na divisão, número positivo com número negativo vai dar negativo. Então, vai ser menos 7 aqui, tá? Menos 9. Agora, nós temos uma subtração de números inteiros. O que a gente faz? O sinal de menos na frente, no caso aqui do colchete, vai fazer trocar o sinal do número que está lá dentro. Tá? Então, nós vamos eliminar agora o colchete, tá? Escrevendo mais 9 no lugar desta partezinha aqui, né? Ou a mesma coisa, aplicando a regrinha do sinal, menos com menos vai dar mais aqui. Então, vai ser menos 7 mais 9. Agora, nós temos uma adição de dois números inteiros com sinais diferentes, menos 7 e o mais 9. Então, a gente vai subtrair, então vamos fazer 9 menos 7, que vai dar 2, e pegar o sinal do número de maior módulo, que é 9. Então, vai ser mais 2, ou apenas 2. E agora, o último exemplo. Aqui nós temos parênteses, colchetes e chaves. Primeiramente, então, vamos ver se temos alguma operação dentro de parênteses. Então, a gente temos aqui. Então, é isso aqui que nós vamos resolver. O restante eu vou ir repetindo, tá? Então, vou repetir até chegar nesta parte aqui. E aí eu vou resolver. 63 menos 93 é a adição de dois números inteiros. O mais 63 e o menos 93. Eles têm sinais diferentes, então eu vou diminuir 93 menos 63, que vai dar 30, e pego o sinal do número de maior módulo entre esses dois. Então, entre 63 e o menos 93, o que tem maior módulo é o menos 93. Então, o sinal aqui da resposta vai ser menos. O restante eu repeti. Bom, agora nós não temos mais conta dentro de parênteses. O que nós vamos fazer? Vamos partir para o colchete. O colchete está aqui. O que nós temos dentro desse colchete? Nós temos uma divisão e nós temos uma adição. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A divisão primeiro. Então, a gente vai repetir, tá? Toda a linha e vamos resolver aqui, tá? Logo em seguida aqui abre o colchete, então tem essa conta de divisão para fazer. Então, a gente faz 30 dividido por 6, que vai dar 5. E aqui é negativo, aqui não aparece sinal, então é positivo. Então, menos com mais na divisão vai dar menos. Então, vai ser menos 5. E o mais 8 eu repeti. E fechei o colchete e repeti o restante. Ainda temos operações dentro do colchete? Temos. Então, a gente vai resolver essa operação aqui. É uma adição de dois números inteiros com sinais diferentes, menos 5 e mais 8. Então, a gente vai subtrair, então vamos fazer 8 menos 5, que vai dar 3, e o sinal vai ser o sinal do número de maior módulo, então vai ser positivo. Tá? Então, o resultado dessa conta dentro do colchete vai ser mais 3. O restante da operação, tá? Ou melhor dizendo, da expressão, eu repeti, tá? Apenas resolvi aqui. Bom, não temos mais operação dentro do colchete, tá? Esse colchete está aqui apenas para separar o sinal de positivo, do 3, do sinal da divisão ali. Então, o que nós ficamos? Nós temos uma chave, e nessa chave nós temos que operação? Uma divisão, logo em seguida uma multiplicação e depois uma subtração. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? As multiplicações e divisões na ordem que aparece. Então, aqui eu vou resolver primeiro essa divisão, tá? O vezes menos 2 eu vou repetir, tá certo?
E aí depois, na próxima linha, que eu vou fazer o resultado dessa divisão, vou multiplicar por menos 2, certo? Então aqui eu estou utilizando aquela parte que diz que é na ordem em que aparecem a multiplicação e a divisão. Então primeiro eu vou fazer a divisão, tá? Então está aqui. Então vou repetir até a chave. Aí resolvendo essa divisão, 12 divididos por 3 vai dar 4. Na divisão, menos com mais vai dar menos. Então ficou menos 4. E depois eu repeti o vezes menos 2 e o menos 3. E fechei a chave. Agora, o que nós temos dentro da chave? Uma multiplicação e uma subtração. O que eu faço primeiro? A multiplicação. O restante eu vou repetir. Então, o 7, o menos, eu vou repetir. Aí, depois a chave. 4 vezes 2 vai dar 8. Na multiplicação, menos com menos vai dar mais. Então, aqui eu não vou colocar o sinal. Não estaria errado se eu colocasse, tá? Mas, como aqui, dentro dessa parte aqui que a gente está trabalhando, que é as chaves, é o primeiro número que aparece, né, dentro da chave. Então, eu não preciso colocar quando é o positivo, tá? Aí, o menos 3, tá? Eu repeti e fechei a chave. Temos ainda uma operação dentro da chave aqui, ó. Nós temos uma subtração. Então, o que a gente faz? A gente vai eliminar esse parênteses aqui, junto com esse sinal de subtração, tá? Lembrando que ele troca o sinal do número que está lá dentro. Então, vai ficar mais 3. Ou, se quiser usar a regrinha do sinal aqui, da multiplicação, menos com menos vai dar mais. Tá? Então, nós vamos ficar com essa conta dentro das chaves. Tá? Então, vamos repetir o 7, o menos, e dentro das chaves ficou o 8, e aqui, então, ficou mais 3. Dentro, então, das chaves ficou uma adição de dois números inteiros com o mesmo sinal. Nós vamos resolver, tá? Aqui é o mais 8 e o mais 3. Então, a gente soma. 8 mais 3 vai dar 11. Estou somando números positivos, então vai ser mais 11. Tá bom? Dentro da chave. Agora, eu vou eliminar a chave, né? Por quê? Porque aqui eu não tenho mais conta dentro da chave. E só tem agora essa subtração para fazer. Subtração de números inteiros, a gente transforma numa adição, né? Sendo que o sinal de menos, ele faz trocar o sinal do número que está lá dentro. Então, aqui vai sair menos 11 de dentro dessa chave aqui, tá? Então, vamos ficar com a conta 7 menos 11 para fazer. A adição do número mais 7 com o número menos 11. Adição de dois números inteiros com sinais diferentes, a gente diminui, então 11 menos 7 vai dar 4, e o sinal da resposta permanece com o sinal do número de maior módulo. O maior módulo aqui entre menos 11 e 7 é o menos 11, então vai ser menos. Então a resposta, menos 4. Pessoal, então novamente, né, aqui as expressões a gente tem que tomar bastante cuidado com a questão dos sinais, tá? Um sinal que a gente faz errado ou aplica uma regra errada aqui de sinal, nós vamos errar tudo para baixo, tá? Bom, então, pessoal, quero lembrar vocês, né, que a matemática a gente estuda praticando, fazendo exercícios. Então, procurem ter sempre os exercícios nos cadernos de matemática de vocês, corrigidos, tá? E procurem refazer quando vocês tiverem um tempinho, para vocês irem praticando, porque é assim que se estuda matemática. Também espero que tenha sido de proveito este vídeo para vocês. E muito obrigado pela atenção de vocês. Na próxima videoaula, nós vamos ver a operação de potenciação de números inteiros, tá?
Então, muito obrigado e até lá!